Como os dois editais eles são muito semelhantes, né, eu vou apresentar aqui para o comitê os dois conjuntamente, indicando aí algumas diferenças que existem entre eles, tá? Ambos os editais eles foram encaminhados aí como anexos junto à convocação que foi enviada para os membros. Então, aqui como premissas e objetivos dos editais, nós temos que atender aí alguns documentos, né? Então, no edital de cultura, nós temos a resolução do SEC, número 006, que define as ações culturais no âmbito da UFABC. Então, as ações que forem submetidas no edital de cultura precisam estar aí em consonância com esse documento. Nós também temos aí 3 políticas específicas, né, da universidade, que é a política de capacitação e qualificação dos servidores TAs, a política institucional de atendimento a mães e pais na UFABC e o plano de gestão de logística sustentável da UFABC. Então, esses 3 documentos aí também balizam a avaliação das ações culturais no edital de cultura. Já no edital de extensão, né, nós temos a resolução do SEC, número 007, que define aí as ações extensionistas no âmbito da UFABC, e a resolução número 9, também desse comitê, que trata aí da divulgação científica. Então, todas as ações que forem submetidas aí no edital de extensão, elas precisam estar em consonância com essas 2 resoluções. Ainda aí sobre o edital de extensão, nós também sempre procuramos atender a Política Nacional de Extensão Universitária, que se trata aí de um documento que foi pactuado entre as instituições públicas de ensino superior para tratar da relevância da extensão. Para ambos os editais, tanto aí para o de cultura quanto para o de extensão, é necessário escolher um ou mais dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Essa regra, ela já é inserida no nosso sistema, né, de gestão de atividades, o SIGA. Então, o proponente que não indicar um desses objetivos no sistema, ele não consegue submeter essa proposta para a gente no sistema. Em ambos os editais, nós mantemos aí um item referente às condições das atividades durante a pandemia, né? Porque a gente não sabe aí como que vai estar o nosso cenário em 2022. Então, em ambos os editais, nós temos um item que indica que a realização das atividades aprovadas está condicionada às normativas que abordarem ou que sejam desdobramento do enfrentamento ao novo coronavírus, considerando que a Covid-19 tem impacto direto nas atividades da UFABC atual e futuramente. Sobre a apresentação de propostas, hoje somente docentes e técnicos administrativos com acesso ao sistema, ao SIGA, conseguem submeter propostas. Ressaltando aí que, para isso, isso não impede que outros entes da comunidade universitária, como os discentes, procurem coordenadores docentes ou técnico-administrativos aí para submeter as suas ideias, as suas ações. Cada proponente ele pode submeter aí até 2 ações como coordenador em cada um dos editais. Cada ação ela pode ter apenas uma coordenação adjunta. Os pró-reitores da PROEC não podem submeter ações no âmbito dos 2 editais. Os 3 tipos de ações possíveis são projetos, cursos e eventos. O formulário de mérito continua anexo aos editais aí para auxiliar nas avaliações de mérito extensionista e cultural das ações, tanto pela equipe da PROEC quanto pelas comissões de avaliação. E nós temos aí um limite de 3 bolsistas por ação. Sobre as áreas temáticas do edital de extensão. Esse edital ele se baseia nessas 7 áreas temáticas que estão aí, que são comunicação, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Então, na hora de submeter as propostas no sistema, é necessário indicar uma dessas áreas temáticas. Essas áreas temáticas elas são preconizadas pela Política Nacional de Extensão,
com exceção aí da área temática cultura, que ela também consta nessa Política Nacional de Extensão, mas ela não vai ser aí atendida por esse edital de extensão, mas vai ser atendida pelo edital de cultura. Já o edital de cultura, ele trabalha com linhas temáticas, né? Possui essas 5 linhas temáticas, que é audiovisual, artes cênicas, visuais do corpo, música, formação, patrimônio e memória, e arte, cultura e tecnologia. Dentro de cada uma dessas 5 linhas temáticas, o edital ele prevê aí um limite de 5 ações por linha. Sobre a disponibilidade de recursos. Nós fizemos aí uma previsão orçamentária para 2022, mantendo os mesmos valores que foram previstos para 2021. Lembrando aí que o orçamento são apenas previsões, a gente não sabe de fato qual vai ser o orçamento da PROEC em 2022. Então, todas as solicitações que forem aprovadas aí no âmbito dos editais, elas estão sujeitas à disponibilidade orçamentária. Então, aí, não sei se dá para vocês verem, a gente tem aí as imagens que aparecem no sistema, mostrando a distribuição dos recursos, que podem ser em diárias, material de consumo, tanto aí os que necessitarem de aquisição, quanto os materiais que estão disponíveis no almoxarifado da universidade, passagens, pessoa física. Pessoa física, no edital, ele se refere ao auxílio eventual para os discentes de graduação e de pós. Contratação de pessoa jurídica, que são contratações aí de serviços de terceiros. E equipamentos, né, que como o edital ele não prevê compra de material permanente, esse item aí ele se refere a solicitações de empréstimo de equipamentos da PROEC. Então, aí, para o edital de cultura, a gente tem disponibilizado 120 mil para bolsas, 100 mil para custeio, totalizando 220 mil. E no edital de extensão, vão ser disponibilizados aí 500 mil para bolsas, 140 mil para custeio, totalizando 640 mil. No edital de cultura, a gente tem uma limitação de 5 ações por linha temática. Então, pode ser até 3 ações de 5 mil e até 2 ações de 10 mil em cada linha. Já no edital de extensão, a gente só tem uma limitação de 10 mil reais por ação. Em ambos os editais, é obrigatório aí anexar uma pesquisa de mercado dos itens que não estão disponíveis em almoxarifado, né? Para facilitar aí a análise da PROEC referente às solicitações de compras e contratações das propostas. Dos itens de avaliação. As propostas, todas elas são avaliadas aí com base em quesitos, né? Por meio de conceitos A, B, C, D e F, que são atribuídos aí para alguns itens. No edital de extensão, dentro do quesito de mérito extensionista, são avaliados os seguintes itens: interação dialógica entre universidade e comunidade, impacto à inclusão, transformação social e valorização das diversidades, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade, extensão, ensino, pesquisa e diálogo da proposta com as prioridades locais, regionais ou nacional. Ainda no edital de extensão, referente ao quesito de análise da elaboração da proposta, serão avaliados os itens clareza dos objetivos e metas, avaliação e acompanhamento, metodologia, relação com a área temática e com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, e coesão, coerência e consistência. No edital de cultura, dentro do quesito de mérito cultural, vão ser avaliados os seguintes itens: promoção, incorporação, estimulação, possibilidade ou transmissão de expressões culturais e artísticas, individuais ou coletivas, proteção, valorização e promoção da diversidade étnica, artística e cultural ou do patrimônio histórico e cultural, material ou imaterial,
diálogo e interação com as políticas ou iniciativas culturais locais, regionais, nacionais ou internacionais, e democratização da produção cultural e do direito da expressão artística e inovação cultural e ou tecnológica. Referente ao quesito de coesão, consistência e equidade, são avaliados os itens de clareza e objetivos, metas, avaliação e acompanhamento, metodologia, relação com a linha temática e com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, diálogo com o conjunto de ações para a construção de política institucional de atendimento a pais e mães da UFABC e com o plano de gestão de logística sustentável da UFABC. E as propostas coordenadas com participação de técnicos administrativos. Só esclarecendo aí referente a esses dois últimos itens dessa relação, as propostas que contemplarem essas políticas ou que sejam aí coordenadas por TAs, elas terão uma avaliação melhor. Sobre o cronograma e etapas de seleção, para ambos os editais, o cronograma ele vai ser o mesmo esse ano. Então, nós temos aí uma etapa de submissão de propostas, que vai ocorrer de 25 de junho até 11 de julho. Só ressaltando aí que a PROEC, ela vai oferecer um apoio operacional para os proponentes até 8 de julho, que é o último dia útil aí, antes do término do período de submissão. Como etapa 2, homologação da fase 1. Nessa fase, as propostas submetidas, elas passam por uma análise da PROEC para verificar se as propostas elas atendem aos critérios dos editais. Então, aí em 11 de agosto, a gente está prevista aí a publicação do resultado dessa análise, já com a indicação das adequações que os proponentes precisam fazer nas propostas. Aí na fase 3, que é a de readequação das propostas, nessa etapa, os proponentes eles têm o prazo de 11 a 22 de agosto para readequar as propostas conforme indicações da PROEC, e eles precisam ressubmeter as propostas corrigidas no sistema. Existem alguns critérios aí dos editais que, se os proponentes eles não atenderem, a reprovação das propostas, né? Então, se a proposta ela não tiver um formulário de mérito preenchido, anexado lá na proposta, ela vai ser reprovada. E se os proponentes também tiverem pendências de entrega de relatórios junto à PROEC, a proposta também vai ser reprovada. Serão reprovadas também as propostas que não forem ressubmetidas, aquelas propostas readequadas, se elas não forem ressubmetidas no sistema, elas também vão ser reprovadas. E no edital de extensão, todas as propostas que elas forem cadastradas na área temática de cultura, elas também serão reprovadas. Aqui na etapa 4, né, de homologação da fase 2, após a ressubmissão dessas propostas corrigidas no sistema, a PROEC vai fazer novamente uma análise para verificar se elas atenderam os critérios dos editais e vai publicar o resultado dessa análise no dia 10 de setembro. Lembrando que as propostas que não forem homologadas até essa fase, elas são reprovadas e elas não passam aí para as próximas etapas de avaliação. Aqui nessa etapa 5, solicitação de reconsideração, nessa fase, caso os proponentes eles não estejam aí de acordo com o resultado publicado, eles podem solicitar reconsideração dessa análise, e essas solicitações de reconsideração, elas são submetidas para a comissão de avaliação. Eles têm o período aí de 13 a 15 de setembro para solicitar reconsideração. Na etapa 6, nós temos a homologação final, que será publicada em 24 de setembro. Na etapa 7, que é a de avaliação de mérito, nessa fase, as propostas elas são avaliadas quanto ao mérito extensionista ou cultural,
e quanto à viabilidade técnica, pela comissão de avaliação, em conjunto com a equipe PROEC. Essas avaliações elas estão previstas para ocorrer entre 24 de setembro e 17 de novembro. O resultado parcial ele será publicado em 26 de novembro. Aí no item 9, solicitação de reconsideração. Então, as solicitações de reconsideração quanto ao resultado parcial, elas podem ser feitas aí de 29 e 30 de novembro. E o resultado final, ele será publicado em 10 de dezembro, após a homologação do resultado pelo SEC, que está prevista em uma sessão para ocorrer em 8 de dezembro. Todas as ações aprovadas, elas devem ser colocadas aí em execução no sistema até 15 de dezembro desse ano, para permitir aí que os processos de seleção de bolsistas e os processos de contratações não sejam prejudicados, né? Porque esses processos a gente só consegue fazer se as ações estiverem em execução no sistema. E as ações que forem aprovadas aí sem recursos, elas podem ter aí um apoio de fluxo contínuo nível 2, como apoio para divulgação, transporte, certificação, entre outros. Algumas informações adicionais. Referente às bolsas, elas podem ser concedidas de março até dezembro de 2022. Estão anexos aí aos editais o formulário de mérito e a lista dos itens que são disponíveis no almoxarifado da UEPBC. Sobre o cartão pesquisador, existem aí nos dois editais, como uma alternativa para compras e contratações nas ações que são de extensão e cultura, mas que também tenham aí um viés de pesquisa, o cartão pesquisador. Esse cartão pesquisador ele é regulamentado pela portaria da reitoria número 256. Sobre a comissão de avaliação, né? Nos editais eles prevêem aí que as comissões de avaliação elas sejam compostas por membros indicados pelo presidente do SEC e instituída por uma portaria da PROEC. Então, aqui a gente colocou uma composição das comissões instituídas nos outros anos para homologação aqui do SEC. Vocês também podem estar indicando outra composição, se acharem que é necessário. Então, aqui, presidindo a comissão, nós temos aí o pró-reitor de Extensão e Cultura e o adjunto. Só lembrando aqui que cada edital vai ter uma comissão de avaliação distinta, né? Uma comissão para cada edital. Então, na presidência, a gente tem o pró-reitor de Extensão e Cultura e o adjunto na outra, um representante da PROEC, um docente aí de cada um dos 3 centros, que é o CCNH, o SECS e o CMCC, um representante da comunidade externa, um representante TA, um discente de graduação e um discente de pós. Seria isso, agradeço aí a atenção e fico à disposição para esclarecimentos.